Para quem está começando agora essa aula, pega o seu caderno para poder fazer anotações de conceitos e exemplos que a professora vai trazer para você poder consultar depois durante as atividades, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa começar nesse vídeo, que vai ser sobre pronomes, é compreender o conceito de pronomes. Pronomes são, então, palavras que substituem substantivos ou que a eles se referem, né, no caso, fazendo indicação das pessoas do discurso. Quando a gente for olhar para os exemplos, vai ficar bem fácil de compreender isso. Os pronomes que a gente vai falar hoje são os pronomes de tratamento e os pronomes pessoais, ok? Como vocês viram aí no meme da Rainha Elizabeth, a rainha é a rainha. O que isso quer dizer? Né? Que a gente precisa ter o cuidado na forma de tratar as pessoas, né? Para a gente demonstrar esse cuidado, a gente usa pronomes de tratamento. Ou seja, são formas de evitar a informalidade através desses pronomes de tratamento e respeitar a pessoa, o cargo que ela ocupa, ok? Se a gente fosse falar com a Rainha Elizabeth, eu, por exemplo, falaria Vossa Majestade e não Tia Elizabeth. Então, para a gente substituir esse Elizabeth, que é o nome da rainha, simplesmente a gente falaria Vossa Majestade. E não falaria Vossa Majestade Elizabeth também, a gente falaria simplesmente Vossa Majestade, substituindo o nome Elizabeth. Bom, e se eu quisesse usar o Sua? É Sua Alteza ou é Vossa Alteza, né? Quando é que eu uso cada um? Quando a gente está falando diretamente com essa pessoa de cargo acima do nosso, ou que a gente precisa demonstrar uma certa cortesia, a gente usa vossa. Por exemplo, Vossa Majestade, pedimos a redução dos impostos, né? E o sua, quando eu estiver falando sobre essa pessoa com outra. A Sua Alteza, por exemplo, a Sua Majestade, necessita reduzir os impostos para que a população a escute. Então, a gente está se referindo àquela pessoa, mas não está diretamente falando com ela, a gente usa sua. Quando a gente está falando diretamente com ela, a gente fala vossa, ok? Vou deixar aqui, então, no próximo slide para vocês terem, então, os pronomes de tratamento e quando a gente os utiliza. Agora que já conhecemos os pronomes de tratamento, vamos falar então dos pronomes pessoais, certo? Os pronomes pessoais indicam pessoas do nosso discurso, né? A gente consegue substituir então essas pessoas das nossas orações por esses pronomes pessoais. Vejamos, quais são os pronomes pessoais que nós temos? Retos e oblíquos. Os retos são aqueles pronomes que fazem função de sujeito dentro de uma oração, enquanto os pronomes oblíquos fazem funções de complementos verbais. Essa é basicamente a diferença entre um e outro. Vamos lá, vamos a um primeiro exemplo, então, de pronomes retos. Vamos observar aqui, então, alguns exemplos para a gente poder entender um pouco melhor o que o pronome faz, certo? No primeiro exemplo ali, a gente não tem pronome. Maria comprou um par de sapatos novos. Maria pagou muito caro por eles. Veja que eu repito 2 vezes a palavra Maria, que é o sujeito da minha oração. Agora, eu não quero mais causar essa repetição, porque torna chata a leitura do meu texto, certo? Então, eu vou substituir, né, a palavra Maria, que é o nome da pessoa, que é o substantivo, certo? Fazendo a função de sujeito, por um pronome. Então, o pronome vai no lugar do nome. Maria comprou um par de sapatos novos. Ela pagou muito caro por eles. Então, vejam que também esse pronome que substitui esse substantivo, que é o sujeito, né? Ele precisa concordar em gênero, ou seja, masculino, feminino, e número singular ou plural com a pessoa a quem ele faz essa substituição. No caso, Maria é uma pessoa do feminino e do singular, então eu preciso substituir por um pronome no feminino e singular, ok? Aqui nós temos, então, um outro exemplo agora para a gente poder falar dos pronomes oblíquos, né? Os pronomes retos, quais são, né? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes oblíquos são os que a gente vai ver agora, que fazem a função de complemento verbal. Maria comprou um par de sapatos novos.
Se eu falasse o que Maria comprou, eu teria como resposta um par de sapatos novos, ou seja, é um complemento verbal esse um par de sapatos novos. Na segunda parte eu repito novamente, né? Maria usou muito par de sapatos novos. Imagina se eu ficar fazendo isso em todo o meu texto, quão chato vai se tornar essa leitura. Então, eu tenho a possibilidade de substituir, né, este complemento verbal por um pronome. Então, eu vou usar um pronome oblíquo para isso. Maria comprou um par de sapatos novos. Maria usou-os muito. O os, então, substitui a expressão toda, um par de sapatos novos, certo? Aqui vocês têm acesso, então, às pessoas desse discurso, né? E os pronomes todos que a gente vinha falando até então. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Sora, mas o que então agora é os átos e tônicos? Só para confundir. Bem simples, pessoal. Átono significa que não tem tonicidade, não tem força na hora da pronúncia dessa vogal que está ali naquela sílaba. E tônico é quando eu tenho força na pronúncia dessa vogal ali daquela sílaba. Como é que a gente sabe quando é que é átono ou é tônico? É bem simples, né? Quando a terminação for a, e, o, a, em, ens, é sempre terminação fraca, independentemente de ter s ou não no final, ok? Então, isso é via de regra. Bom, então, por que aqueles ali são átonos, mas o outro ali da outra coluna, por exemplo, ela termina com a, então teria que ser fraco também? Não, por quê? Porque no caso dos oblíquos átonos, eu tenho quantas sílabas ali? Só uma, né? Então, não tem nenhuma possibilidade do me ter alguma outra vogal que torne essa palavra uma palavra com pronúncia mais forte, certo? Não tem como. Então, eu só tenho uma sílaba e essa sílaba, ela tem uma terminação fraca, então ela é naturalmente átona, ok? É um monossílabo átono que a gente fala, ok? Agora, no caso dos pronomes oblíquos tônicos, o que acontece, né? A gente tem mim, comigo, ti, contigo. Vejam que o mim não está nas terminações fracas, por exemplo. Então, eu considero forte. O comigo, eu tenho a terminação fraca o, porém, eu tenho mi lá no meio do comigo, que é mais forte. Então, ela acaba sendo uma palavra que existe nela uma sílaba que é tônica, uma vogal que é tônica, tá? No caso anterior, a gente não tem nenhuma vogal tônica porque a gente só tem uma sílaba, ok? Então, basicamente é por isso que um é átono e o outro é tônico, tá? Então, faz essa diferenciação bem básica. Nos átonos, a gente só vai encontrar monossílabos átonos, tá? E nos tônicos, não, né? Nos tônicos, a gente vai ter palavras com força em alguma sílaba, tá? Tonicidade em alguma sílaba. Bom, ambos pronomes oblíquos, átonos ou tônicos, servem como complementos verbais. Então, quando é que eu sei que eu uso um ou outro, ok? Aqui eu trouxe um exemplo bem simples, né? Aquele presente, eu comprei-o. Substituir o presente, né? Para não falar de novo, eu comprei o presente, né? Então, eu substituí por um pronome, né? Quando é que eu sei que aquele ali é átono ou tônico? Os tônicos, pessoal, fica a dica ali para vocês, sempre vai ter uma preposição antes. Então, para usar os pronomes oblíquos tônicos, precisa ter uma preposição. Veja um exemplo ali. Eu fiz este trabalho para preposição ti. Então, se vocês souberem isso, que sempre tem uma preposição antes, não tem como errar quando é que eu uso um ou outro, tá? Bom, aí vem um erro basicão aí que eu trouxe de exemplo para vocês nunca mais esquecerem. É para eu fazer ou para mim fazer. Lembra que a gente estava falando que eu, tu, ele, nós, vós, eles são os únicos que podem fazer função de sujeito? Então, mim, pessoal, não tem como fazer função de sujeito, certo? Vejam que quando eu falo para eu fazer, né, eu estou fazendo o quê? Quem é que faz alguma coisa? Eu, certo? Então, eu é o sujeito. Eu não posso dizer que mim é o sujeito, porque não tem essa possibilidade dentro da nossa gramática do estudo da língua portuguesa. Então, somente eu pode ser o sujeito, e por isso, para eu fazer. É fácil de se notar isso quando eu sempre vejo que o pronome ele vem antes do verbo ali, eu sei que ele é o sujeito, então ele não pode ser um pronome oblíquo, somente um pronome do caso reto, certo? Então, nesses casos, antes do verbo, somente pronomes do caso reto.
E aí, para vocês nunca mais esquecerem, tem um exemplinho aí de um meme que é: mim não ajuda, mim ser índio mal. Por quê, pessoal? Porque mim não pode ser sujeito, porque ele é um pronome oblíquo, né? Ele não é um pronome pessoal do caso reto, que são os únicos que podem ser sujeitos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? E a gente encerra a nossa aula por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais!